está passando. As situações estão muito difíceis. Profetiza. Morreram tantas pessoas. O governo está fazendo isso. Irmão, profetiza. Porque chegará a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros, se o Senhor está falando verdadeiros, é porque tem muito falso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É sobre essa palavra que a gente tem caminhado. É forte. Vai compartilhando aí, meu irmão, porque com certeza Deus vai despertar pessoas. E até uma pergunta, você como ministro de louvor, eu fui pastor local, hoje eu sou itinerante, né? Mas eu ouvia muito essa questão, e até hoje pode ser um debate, que se a pessoa crente pode ouvir música do mundo ou não. Sim. Tem uns crentes que falam, não tem nada... Não, me quebra. Não tem nada a ver. Meu Deus. Assim, há uma coisa diferente entre conversão e novo nascimento, tá? Novo nascimento é quando a gente aceita Cristo e a gente nasce de novo. Que Nicodemo chegar para Jesus, como que eu posso herdar as coisas lá do papai? Aí Jesus fala para ele, necessário é nascer de novo. Pois quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Até aí tá tudo bem. Eu não acredito num abençoado que diz que é cristão, que patrocina o secularismo. Eu não acredito. Porque toda música, eu tenho algumas canções em plataformas musicais. Imagine, toda música que você vai ouvir no meu Spotify é um 0,001 cêntimo. Aí você está patrocinando o Ministério do Ziel para que ele continue. Igual antigamente a gente vendia CD, hoje não existe CD. Mas existe um Spotify da vida. Tu vem me dizer que você está patrocinando os cantores que falam: a mulher me traiu e eu vou beber. Tá tudo difícil, não vai dar certo. E você está patrocinando músicas. Eu falo muito sobre isso, por quê? Porque música é vida. Música é energia. Todo cara que entra para um estúdio para gravar, ele sabe por que ele tá cantando. Todo mundo faz proposital. Porque eu não queria falar bem assim, não. Mas a pessoa falou exatamente aquilo que ele falou. Eu vou trair você, tenho 3 mulheres. E o cara que é crente, a Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Ouvir. Tá. E o ouvir pela palavra de Deus, mas a fé vem pelo que você ouve. Aí o cara fica ouvindo muita música, atrair minha mulher, daqui a pouco a esposa dele trai ele, e o cara não tá entendendo nada. A fé vem pelo que você faz o quê? Aí o cara tá ouvindo música secular, tá se sentindo bem. Uziel, mas você é muito extremista, não é isso. É isso. Ponto final. Seja frio ou quente, porque os mornos serão vomitados. Então eu não acredito no evangelho fofinho, que você vai me falar, que você vai viver o sobrenatural, querendo fazer o quê? Ouvindo as mesmas músicas, porque o novo nascimento tem novo estilo de vida, tem nova linguagem. O cara que falava palavrão não vai falar mais. Sabe quantos portais espirituais você abre só pelo fato de você ouvir músicas seculares? A pessoa abre portal quando escuta música. Doido, né? Sabe quantos portais você abre quando você fala palavrão? Tem uma tal de física quântica. Eu gosto de estudar o Logos, porque nós, quando vamos muito por sobrenatural, as pessoas ficam, não é mentira. Dizem alguns cientistas, estudos comprovam que se você pegar um pé de tomate e começar a falar, você é um idiota, você não presta e tudo mais, o tomate morre. E o que você falar, o pé de tomate morre se você falar para um outro. Você é incrível. Nem que você estiver colocando água, morre. Imagina nós. O que uma frequência de tanta palavra negativa, tanta música ruim, tanto lixo, porque é um lixo que você tá ouvindo, e você tá patrocinando esse lixo. Aí o cara reclama por fazer uma oferta na igreja, mas tá patrocinando tanta gente. Ouvindo e vendo coisas que não agradam o coração de Deus. Então isso é só um dos pontos assim que eu levo, porque a fé vem pelo que você ouve. Tá bom, o que é que você tá ouvindo?
Aí a Bíblia continua. E o ouvir pela palavra, ou seja, a forma correta, a verdadeira forma de você ser edificado, a verdadeira fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por que o cara do mundo está sendo abençoado e eu não? Tudo é lei. Lei da gravidade, tudo que sobe, desce. Né? Então imagina, se as leis são existentes e coexistentes, independente do que eu acredito, lei espiritual 1, tudo que eu falo acontece. Tudo que eu creio vem para a realidade. Tudo que eu busco, encontro. A gente vê um monte de coaches falando isso, mas tudo é palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e prova das coisas que se esperam, nossa. Se o cara lá do mundo está impondo fé, ele está falando, eu acredito que isso vai dar certo. E o cara coloca força. Independente daquilo que ele imagina, ou seja, se ele é crente ou não, se ele está fazendo certo, ele vai prosperar, sabe por quê? Porque ele respeitou a lei. Aí o crente, nossa, eu vou pro culto domingo, 2 horas da semana, você pensa que é mó crentão, só porque foi 2 horas da semana, numa igreja. Deus não está te chamando por raso. Se você acreditar que se você se jogar de um prédio sem nada, você não vai cair, irmão, me desculpe, mas a lei da gravidade existe. Se você se jogar do prédio, você vai morrer. Essa é a lei espiritual. Se você começar a falar palavras negativas dentro da tua casa, falar palavrão o tempo todo, ouvir música tudo ruim, e vai para um culto 2 horas na tua semana e você pensa que vai ser edificado, chora o que você quiser chorar, nada vai mudar. Porque são leis. Ao que semeia, colhe. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. O cara nem bateu porta nenhuma e tá pedindo que Deus abençoe essa pessoa. Entendeu? Como que a pessoa vai fluir nos dons se o Espírito Santo tá aí? Oh, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha, o quê? Ouvir a minha voz. Ou seja, tem um monte de gente com um monte de sujeira no ouvido porque tá ouvindo coisa errada e não vai conseguir ouvir Deus falar. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o Espírito Santo é educado. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente não está desfrutando das coisas que Deus mandou a gente desfrutar porque a gente não está ouvindo. E eu me pergunto, será que esses grandes homens de Deus, será que essas pessoas que a gente admira do gospel estão ouvindo a voz de Deus? A gente entrou num lugar que a gente tem método para tudo, até para ter crente na igreja. E não é esse o lugar que Cristo nos chamou, sabe? É isso mesmo. Eu vi um corte seu, achei bem interessante. Num podcast que você participou, você disse que já tem participado bastante. e eu achei algo diferente, que você falando da mulher grávida, de pôr a mão. Explica isso aí. Cara, Angola, vou contextualizar. Em Angola você é muito de Deus ou você é muito do diabo. Não tem meio termo. Assim, tipo, eu sou um pouquinho isso, eu sou um pouquinho aquilo. Todo mundo sabe e está centrado na sua própria crença. O povo angolano é muito cristão, acredita? A nossa cultura bantu é uma cultura muito cristã. Só que se você chegar para uma angolana grávida e colocar a mão na barriga, você vai... Irmão, você vai ouvir. Mas você vai ouvir mesmo. A mãe brava, irada com você... Porque eu vejo aqui no Brasil a galera, a mulher grávida, nossa, que bebê maravilhoso, nossa, tá de quantos meses? E o Brasil todo tranquilo, né? Você não... Sabe quando é que as pessoas recebem maldição no ventre? Quando recebem problemas gravíssimos, sabe quando? Só foi um toquezinho na barriga. E a pessoa fazer talvez um trabalho nas mãos, talvez um trabalho no corpo inteiro para tocar você e minar a tua criança dentro da barriga. Eu quando fiz esse vídeo, deve ter uns 3 milhões de views. O povo me disse assim, os comentários foi tipo assim, nossa,
Aí o africano, eu tô com mal na barriga e não tem nenhum problema. Mas nada acontece, mas não sei o que e tal. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Continue. Irmão, você vai colocar a mão na barriga de uma mulher, você sabe o que vai acontecer? Transferência. O pessoal fala sobre transferência de energia, mas é transferência de espíritos que você está fazendo. A Bíblia fala que Maria foi visitar Isabel. Maria estava grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista. Elas duas se abraçaram. Não foi no toque, porque vou impor as mãos sobre a tua barriga. Não foi nisso, foi no abraço. A Bíblia fala que Isabel foi cheia do Espírito Santo naquele abraço. E João Batista dentro da barriga pulava de alegria. Não foi preciso uma imposição de mãos. Agora imagina uma pessoa endemoniada tocando a tua barriga e você tá tudo bem. Só leve para esse extremo e você vai entender que as leis espirituais existem. Não dê brecha porque você vai colher daquilo que você permitiu ser plantado. Tem um pouquinho sobre isso. Então não deve deixar. Não, claramente não. Por exemplo, eu tenho um sonho de ter alguns filhos. Eu sou africano, eu quero ter alguns filhos. Tem o quê? Uns 5? Talvez mais. Brincadeira, mas assim, imagina... Você não vai deixar. Você tá aqui no Brasil. Não, esquece se é Brasil, se é Angola, as leis espirituais existem para tudo que é lugar. O povo às vezes pensa, não, isso aqui só se aplica para Angola, não, só se aplica para África. Não. Se aplica para o crente. Porque não vai pensar que é só porque ele é africano. As coisas lá são diferentes. Irmão, a bruxaria existe aqui no Brasil demais. 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 Sabe qual cara... Eu digo assim, o endemoniado não é aquele que manifestou o demônio no culto. Que quando o espírito demoníaco se manifesta, é porque começou o processo de libertação. É um processo. Tem pessoas que iam na nossa igreja e um ano, estando na igreja, manifestava todo dia que tem a oração. Uma oração destinada à libertação. Tá? Aí daqui a pouco tem uma pessoa, imagine, né? Tem uma pessoa que vai para a igreja o tempo todo, tá lá, não manifesta demônio, chora no culto. Daqui a pouco chega um Uziel da vida, começa a orar e a pessoa manifesta demônio e o cara, nossa, eu não sabia que tinha demônio na minha igreja. Eu não sabia que isso acontecia. Sabe por quê? Porque não tem uma autoridade sobre isso. Não se aplica só a Brasil, só a Angola, o mundo inteiro. Eu fui pro Paraguai num culto, irmão. Você tá louco. Manifestou demônio logo na entrada, enquanto eu entrava na igreja. Num evento chamado Somos Um, do pastor Marcos Bertocchi. E ninguém orou sobre libertação, nem eu. Só que os demônios, eles percebem o fogo que você carrega, eles não resistem. E por que não tem essa autoridade? A Bíblia fala que a Bíblia fala no livro de Marcos, Lucas. Houve um pai que levou um filho endemoniado para os discípulos expulsarem. E Jesus subiu junto com João, Pedro e Tiago para o monte da oração. Os discípulos orando. Não, Jesus tinha subido sozinho, na verdade. Orou. No que Jesus desceu, os discípulos, o pai da criança fala, cara, toma aqui horas e horas, teus discípulos não conseguem expulsar o demônio. E foi em nome de Jesus que os discípulos expulsavam, né? A Bíblia fala que Jesus olha para os discípulos depois e os discípulos perguntam. Não, nisso Jesus chega, né? Expulsa o demônio saiu tipo de boa, assim. Jesus tinha saído, acabado de orar. Daqui a pouco Pedro chega lá naquele tempo de comunhão e pergunta a Jesus. Por que o demônio não saiu quando eu expulsei? Nós expulsamos em teu nome. Jesus fala assim, esta casta de demônio, ou seja, existem níveis de demônios, não sai senão por jejum e oração. Agora você perguntou, por que não tem essa autoridade? Os caras estão comendo o tempo todo no jejum. O pessoal tá muito acomodado no luxo e não tá querendo viver o sobrenatural. Sabe o que vai acontecer? Parábola das 10 virgens.
5 virgens prudentes têm unção. Esse azeite representa a unção. Porque o casamento judaico, essas 5 virgens representam os 5 dons ministeriais. Porque no casamento judaico, a noiva, ela é preparada por virgens. Tá entendendo? Então essas virgens representam 5 virgens, 5 ministérios, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Agora imagina, tem 5 que preservaram a unção, o azeite. Só que tem outras que não tinham mais azeite. O que elas fizeram? Pediram para as outras. Nos empresta o teu azeite. Todas eram virgens. Todas se guardaram. Todas achavam que estava tudo bem. Todas eram cuidadas. Mas o que faltou? Unção. Esses profetas, pastores, evangelistas, mestres, tudo cheio do Espírito Santo, né? Tudo profetiza. Só que o que está faltando? Unção. Daqui a pouco, o que não tem unção, o que vai acontecer? Vai falar, pastor, me dá um pouquinho da tua unção e eu venho pregar na minha igreja. O Ziel, ore por mim, faça uma imposição de mão para derramar. Porque as pessoas já não querem mais pagar preço, agora querem comprar unção. Você está entendendo o que está acontecendo? E a gente está prostituindo a igreja de Cristo. Porque a gente já não quer fazer aquilo que Jesus falou, orar sem cessar. Se Jesus falou, irmão, eu fico atento em tudo que Jesus disse. E Jesus disse, orar sem cessar, irmão, então eu vou orar sem parar. Ah, não, tu tá se armando de espiritual. Não quer saber da tua opinião, porque normalmente as pessoas ficam preocupadas com a opinião dos outros. Segredo, quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Quem é espiritual vive na frente do seu tempo. Quem é espiritual faz coisas que nem todo mundo faz. E quem é espiritual ouve o que Deus quer falar. Caminha onde Deus mandou caminhar. Porque a Bíblia vai nos mostrar em Atos que aquela igreja primitiva, que nós falamos primitiva, aquela é a igreja avançada, igreja. A igreja mais avançada de todos os tempos. Sabe por quê? Porque eles viviam segundo o que o Espírito Santo mandava fazer. Se Deus falava assim, saiam daqui, vão para a Mesopotâmia, eles iam. Tanto que, quando eles não obedeceram, Deus levantou um tal de Saulo de Tarso para matar os crentes. Todo mundo se juntou no mesmo lugar. Nossa, que tá tão gostoso. E eles não queriam fazer o ID. Daqui a pouco um tal de Saulo que tinha carta verde para matar todo mundo, que se dizia cristão, começou a dispersar. Isso foi bom. Tanto que esse cara que dispersou foi um dos levantados a ser um dos maiores apóstolos, que são o maior que a gente conhece hoje. Por quê? Porque eles entenderam. A igreja mais avançada do mundo, a igreja de Atos, compreendeu o que era de fato viver o sobrenatural em Cristo. Eles viam sinais, os sinais seguiam eles. Nós estamos atrás de sinais, procurando qual o novo profeta que vai profetizar na minha vida, qual o novo culto que eu preciso conhecer, qual o melhor cantor. Irmão, os sinais seguirão aos que crerem. Por que os sinais não estão seguindo? Porque a gente deixou de crer. A gente deixou de acreditar no Deus dos milagres. E a gente fala, meu Deus, me dê dinheiro para aquela cirurgia. Irmão, profetiza. Creia. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, o que é um câncer perto da glória de Deus? Eu falo isso vivendo. Os médicos queriam desenganar minha mãe dizendo que tinha um câncer. Na mesma semana o caroço diminuiu de tamanho. E naquela semana eu tinha que gravar. No dia da minha gravação minha mãe falou, filho, eu não sei como. Fui no monte e já não estou sentindo nada. Como crerão se não há quem pregue? Se você for numa igreja ministrar e Deus te mostra, te revela que o pastor numa igreja de 200, 300, 500, 1000 tem demônio. Eu não vou. Ele não, mas porque antes de eu ir para qualquer igreja eu oro. Já avisa antes. Eu me preparo, eu falo pro pessoal. Como é que é para convidar o Ziel? Tem uma assessoria hoje porque a gente precisou criar uma estrutura, né? Precisou fazer. Porque imagina, você vai para uma igreja, tem que fazer isso, tem toda a estrutura, a passagem, não sei o que. E tem alguém que cuida disso para mim. Porque eu quero me focar em orar, me focar no que eu realmente sou hábil para fazer. Então, Ziel, contato para você. Cara, chama lá a Lidiane, que é a pessoa que cuida das minhas agendas, e ela vai atender vocês da melhor forma, que é uma mulher de Deus. Pessoa que ora, que Deus me confirmou que eu precisava trabalhar com ela. Tá.
Então, o Ziel, o pastor Churdi, quando vai viajar para ir para um lugar ministrar, como que acontece? Eu falo pro pessoal preparar o ministério de intercessão porque eu sei que Deus faz muita coisa. Não é o Ziel, Deus faz muitas coisas quando eu ministro. Não é sobre eu me sentir a última Coca-Cola do deserto ou coisa parecida, mas é porque eu entendo que o Senhor me chamou. E o chamado muitas vezes pede organização. Então eu falo, pastores, prepare a intercessão da sua igreja. Tem um pastor falando, não tem intercessão na minha igreja. Eu falo, não vou. Como você quer que eu vá para a tua igreja se você nem tem pessoas atalaias na frente da guerra? Sabe? Então toda vez antes de eu ir para qualquer igreja, a Lid fala assim pra mim, ô Zé, eu tenho uma igreja tal que convidou você e tal, e eu oro. Se o senhor falar não, eu falo, cara, não dá. Já fui pra uma igreja, recentemente, fui em Fortaleza, na Mante, e teve um domingo que eu tava livre, né, pra fazer o que eu quisesse fazer. Então, nesse tempo, os irmãos da igreja, eles, de uma outra igreja muito grande em Fortaleza, muito grande, coisa de mais de 5.000 membros, me chamou pra eu ministrar. E eu tava em jejum naquele domingo, era meia-noite, eu tinha aberto meu jejum e os irmãos me mandaram uma mensagem. Eu falei, caraca, quem que manda mensagem meia-noite pra alguém? Daí eu respondi, eu falei com os irmãos e os irmãos falaram assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Você tem como ministrar hoje de manhã lá na nossa igreja? Eu falei, tá, eu vou responder vocês daqui a pouco. Eu orei, o Espírito Santo falou, vai. Mas o Senhor não falou pra ministrar, o Senhor falou, vai. Eu falei, cara, eu vou. Nisso, os irmãos tinham... quando eles iam perto do hotel que eu tava hospedado, eles pegaram o meu CPF, meu Pix lá. E os irmãos, eles fizeram o quê? Eles mandaram pra mim 7.000 reais no Pix. Coisa que eu nem pedi. E eu todo empolgado porque eu vou casar, né, galera? Eu vou casar em igreja. Quem quiser semear, aleluia. Mas, nesse processo, o Senhor falou pra mim, não gaste esse dinheiro. Eu não tinha comido nada. E o Senhor falou pra mim não gastar. E eu, tá, entendi. Mas eu queria saber por que não gastar. Eu chego naquela igreja, cara, só de camarim, aquela igreja é uma igreja. Só o camarim daquela igreja, dá pra fazer uma igreja de quase 200 pessoas. Só no camarim daquela igreja. Só o camarim da igreja. Enorme, enorme. Daqui a pouco eu tô lá, pá, não sei o que e tudo. E o Ziel vem, o Ziel vai. Eu entro no camarim e tinha cantores famosos. Famosos. Muito famosos. E o pastor da igreja que me convidou, ele me levou como se fosse tipo uma surpresa, né? Pra ele surpreender os jovens. Era um culto de jovens, uma conferência de jovens em Fortaleza. E esses 4.000 jovens na igreja, eles gostam muito de mim, mas ele não conseguia agenda e deu que o dia que eu tinha que estar, tipo assim, eles queriam me convidar para a conferência seria logo no dia que eu estaria na outra igreja. Então, ele me ligou, tipo, na fé, querendo saber se eu vou ou não. O pastor que me convidou tava lá com as suas 2 filhas, me abraçou, falou, Zé, é uma bênção ter você aqui. E eu querendo entender o que é que o Senhor quer comigo, por que que o Senhor não me deixou gastar o dinheiro lá, que eu queria mandar para minha noiva, pra gente destinar para alguma coisa. Irmão, quando eu dei por mim, o pastor da igreja lá, o pastor dos jovens, né, pediu pra sair e deixou a esposa dele, as 2 filhas, os cantores estavam tudo lá, tirando foto, e eu só num cantinho, orando, né. Eu não sou muito de querer tirar foto, eu sou bem assim, eu entendo que tá bom, as pessoas gostam da gente, mas a glória é pro Senhor, nunca foi sobre nós. Sabe, é como se a gente tivesse pegando o galardão pra nós mesmos. Tá. Daqui a pouco, irmão, aconteceu algo estranho. O pastor saiu e eu fiquei muito necessitado de ir pro banheiro. Então eu pedi pro irmão que tava do lado. Cara, igreja organizadíssima. Tinha tudo, comida. Até Red Bull tinha tudo assim. Assim, tudo. Comida, carne, tudo. Eu falei pro irmão que tava do meu lado, tem como ver como que eu posso ir pro banheiro? Ele falou, não, peraí, eu vou lá ver como é que o banheiro tá. Ele fala assim pra mim, Uziel, não dá pra você entrar pro banheiro, então você tem 2 opções. Eu falei, cara, eu tô aflito, eu sou homem, meu Deus. Falou, primeira opção, você vai descer, só que o jovem todo vai te ver aqui no Nordeste, o povo é muito idólatra, então as pessoas vão querer
subir em cima de você, querer tirar foto, fazer um monte de coisa, e é o banheiro público. Falei, qual a segunda opção? A segunda opção é você procurar agora, mas tem que ser agora. Eu falei, eu procurar agora o quê? E agora num banheiro que a gente tem em reforma, porque nós terminamos a parte da frente, mas tem a parte do backstage, eles chamam backstage, que ela tá assim, meu, em reforma, tá bom, mas, tipo assim, pelo nível de excelência da igreja, para eles tava tudo ruim. Eu falei, mano, eu sou africano, eu já caguei no mato em viagem missionária, o que que tem? Assim, brincando, né? Aí, os irmãos, tudo fresco, eu falei, cara, se tiver um lugar pra eu fazer a parada lá, tá tudo de boa. Mas tava muito aflito, irmão. Aí eu fui, ele falou, Zé, eu vou ter que ficar aqui com os irmãos, cantores, acompanhar a família, por coerência também. Ele pediu pra eu ficar lá no. Ele falou: você vai descer curva, primeira esquerda, aí você vai ver um hall de entrada, a primeira porta não, a segunda porta. Eu todo perdido, não entendi direito o que o irmão pediu, mas eu entendi que era Deus falando. Passo a primeira porta, faço exatamente o que ele pediu, só que as portas estavam fechadas. Aí eu vejo um hall de entrada muito escuro, que só tem aquelas luzes de emergência, sabe, aquelas pequenininhas quadradas acesas. No que eu não completei tipo a curva para entrar naquele hall de entrada, eu me deparo com um pastor daquela igreja beijando uma adolescente. O pastor que deixou a esposa e as duas filhas dentro daquela salinha. E por ética, e eu entendo que eu não quero trazer escândalo para a igreja, eu me senti muito mal, cara. Eu não consegui ter reação. Eu tremia. Toda a necessidade, tudo que eu queria fazer passou na hora. Eu tava aflito de urina, passou tudo. Porque eu. Cara, eu fiquei assim. Eu fiquei incrédulo. Eu não acreditei no que eu vi. E a luz estava em cima dos dois. A luz estava assim, iluminando. Exatamente o pastor. Exatamente o pastor. É uma adolescente. Tá. Aí eu não sei que força me empurrou. Eu consegui sair daí mais rápido. Eu fiquei na salinha lá com os irmãos. Na hora eu devolvi o dinheiro todo lá que os irmãos me fizeram oferta. Eu senti podridão, sabe a ânsia de vômito? E eu implorava pros irmãos pra eu ir embora pro hotel. Porque, cara, a nossa igreja se prostituiu muito. O irmão falou, não, o pastor vai subir daqui a pouco. Os irmãos não entenderam nada, eu não quis nem falar. Eu entrei do lado do backstage que dava pra ver o culto. E o pastor que tava beijando a adolescente, profetizando, entregando profecia. E daí você me perguntou por que a gente não tá vivendo isso? Por que as igrejas não estão vivendo o fluir dos dons? Porque a gente não tá sendo verdadeiro. Forte. Queria até perguntar também, você que tem quantos anos aqui no Brasil? Eu tô aqui há quase 4 anos já. 4 anos. Você tem quantos anos? 22. Novinho. Qual foi a pior guerra espiritual? Foi lá em Angola? Foi aqui no Foi Brasil? aqui. Como foi Foi essa aqui. guerra espiritual? Foi aqui no Brasil quando eu iria pra Recife. Coisa de 4 meses atrás. Eu digo que eu não quero ficar vivendo do vinho velho, eu quero renovar o vinho o tempo todo. Quem é cristão já entendeu o que eu falei, né? É que eu não quero viver de experiências passadas, eu quero o tempo. Eu sou o cara que busca em Deus viver algo novo nele, porque a minha sede é insaciável. Então eu iria pra Recife, pra um culto, Pastor Marcelo, gente assim, incrível. Eu tava querendo comer o tempo todo porque eu tava me preparando pra cantar na igreja, né?
Cantor sem comida, irmão, impossível. Se tem uma raça de gente que come na igreja, é cantor, viu? Vai ser magrinho. Irmão, nossa, eu não como muito, mas eu queria. Cara, daí... Eu lá, tal, de boa, não sei o quê. Daqui a pouco... O Senhor me impediu de comer. É coisa de eu comprar o almoço, tá na mesa, e o Senhor falou, não come. Eu procurar no lado se tem algum casal, alguma pessoa que queira comer. Lá em Foz do Iguaçu o povo é muito desconfiado. E daí eu procurei alguém, o casal falou, não, não. Eu falei, ô moço, você quer comer? Porque eu não consigo nem te explicar, mas vou ter que ser verdadeiro. Deus me mandou não comer. O cara falou, nossa, eu vou pagar alguma coisa. Eu falei, não. Eu, cara, obrigado. E eu entreguei a comida lá pro cara, um cara grisalho assim e tal. E nesse processo eu tava orando, Senhor, tá bom, se o Senhor me pediu de comer, eu quero ver o que o Senhor quer mostrar. Eu faço voo de Foz do Iguaçu pra São Paulo. E em São Paulo eu recebo a graça de entrar numa sala VIP que um irmão que tava junto comigo no voo tem. Eu falei, caraca, que legal. Entramos na sala VIP com um monte de comida e eu não podia comer. Só que lá na sala VIP tem um lugar pra dormir. E o voo pra Recife, de São Paulo até de Foz até São Paulo, durou 1 hora e pouquinho. E daí eu precisava orar. Eu queria ter um tempo com Deus. Porque o que é jejum? No lugar da comida, ore. Porque você não pode ficar só passando fome, né? Tem que orar. Então eu tava lá, tal, me preparando, não sei o que. Entrei no quarto. Não é quarto, é um lugar, tipo um lugar pequeno pra você poder dormir. Porque eu entrei no quarto, o senhor falou pra mim assim, ó. Tem vários bruxos fazendo trabalho de bruxaria pra você morrer. Então fica atento e não coma no primeiro dia. Só coma quando eu liberar. Aí o voo de Recife chegou, eu peguei o voo, fui pra lá. E tava tudo bom, né? Até aí tava tudo tranquilo. Eu saio do voo, eu começo a sentir, não sei, assim, algumas pessoas que são espirituais vão entender. Sabe quando você sai do voo, o voo deu muita turbulência, voo de 3 horas, de São Paulo até Recife, é longe, longe, longe. Sabe quando você se sente meio perturbado? Não tô falando um pouquinho de perturbação, tô sentindo tipo o maior desconforto da tua vida que parece que te acorrenta. O Senhor falou, essa é a potestade dessa cidade. E esse é o espírito que você vai precisar guerrear. Os irmãos me levaram. Eu chego lá no aeroporto, os irmãos perguntam se eu quero comer. Eu falei, irmão, tô ligado, não posso comer. Tô em jejum, tô em oração. Era o Elder, um pessoal incrível, um povo espiritual, assim. E eles falaram, vou te levar pra um lugar lindo. Me levaram pra primeira sinagoga de Israel aqui no Brasil. Kahar Zur. E lá naquela sinagoga, eu não sei qual a ideologia das pessoas que estão aqui, mas eu sou muito de direita, tá? Porque meu país é governado pela esquerda há mais de 50 anos. Só que eu vejo uma tal de encontro de um partido político aqui do Brasil e ensinando as suas ideologias, sabe onde? Do lado do negócio lá. E o Senhor falou, essa é a potestade dessa cidade. A gente visita um certo museu lá dentro e eu começo a ver, sabe, eles me mostrando, eles falam, cara, eu sei que isso aqui, você é espiritual, você vai entender. O Elder, o pessoal lá me levou e tal. Cara, e eu vendo as figuras, os demônios saindo das esculturas que tinha dentro do tal do museu. E, irmão, eu nunca senti tanto aperto no meu coração no Brasil igual eu senti em Recife. Sabe, a mesma potestade que eu senti em Angola, que eu sentia que impedia minhas orações de chegar até ao Senhor, é o mesmo demônio que eu sentia sobre Recife. E daí eu perguntava, né, pra entender, e ele falou, não, cara, diz que é dos escravos. Eu falei, caraca, o povo angolano fez uma doideira aqui dentro de Recife que você não tem noção. Eles falando, o pessoal de escravos de Angola, Nigéria e tal, eles trouxeram várias ideologias, várias culturas e tal sobre Recife. Até aí tá tudo bem. Cara, eu senti uma perturbação espiritual muito forte. E a gente ficou lá coisa de 10 minutos, não demorava muito, saímos daí e eles me levaram para uma cidade perto de Recife chamada Olinda.
Não sei se você conhece. Conheço, já fui lá. Cara, ali tem uns restaurantes que grudado com o restaurante tem centro de bruxaria. E as pessoas levam isso de forma tão leviana. Tem uma pracinha que vende itens religiosos, que eles chamam de itens religiosos. Cara, ou coisa de uma católica aqui, 40 metros da igreja, nem dá 40 metros, 20 metros, coisa muito perto. Tem uma praçazinha e tem os restaurantes todos assim, à beira-mar. E tudo consagrado. Cara, eu senti uns arrepios aí que eu nunca senti no Brasil. E quando eu chego no hotel, os irmãos me levam pro hotel para tomar banho, porque de noite teria um encontro com o pastor. Eu começo a orar, começo a orar, começo a orar, começo a orar. E dentro do meu quarto materializou um espírito falando: nós fomos pagos para te matar. Sabe o que é isso? E aí eu comecei a orar em línguas. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Alguém pagar um demônio para eu morrer é gastar feitiçaria, porque eu sei em quem nós cremos. Porque eu falo de forma muito, muito sorridente, porque o mundo espiritual é muito sério. Se eu levar isso, os irmãos vão começar a sonhar à noite. Eu sei que tem pessoas ouvindo e assistindo isso aqui que estão sentindo arrepios, sentindo várias coisas, porque não é sobre os dias, é sobre a glória de Deus. Irmão, de noite, quando eu vou lá para a igreja, o pastor da igreja me abraça. E o pastor Marcelo fala assim: e o que achou da nossa cidade? Eu fiz isso aqui, ele. Não precisou eu contar a história para ele. Acho que foi a igreja Lagoinha mais disruptiva que eu visitei, porque ele entende de mundo espiritual. E ele conhece as guerras espirituais. Sabe? Então é isso, pra mim foi essa a maior experiência. Eu digo nova experiência. Talvez eu já tenha vivido coisas muito mais fortes, mas eu nunca vi um demônio materializando um quarto igual foi agora. Coisa de 3, 4 meses atrás. Eu vivi isso agora há pouco. Sabe? Interessante que você falou lá no monte que o seu pai, quando teve aquela bruxa lá que atacou ele lá, ele orando em línguas, 4 horas orando em línguas, você orando em línguas também criança, e aí quando veio esse ataque aí, também o senhor orando em línguas. E o seu pai também falou no nosso programa que a oração em línguas é uma ferramenta, uma chave para essa guerra. Cara, porque, vou te falar em línguas não é língua dos anjos, igual todo mundo fala, tá? Acho que eu vou romper com o paradigma de algumas pessoas. Nem os demônios, nem os anjos entendem. Paulo fala assim: orarei no espírito, mas também com entendimento. Cantarei no espírito, mas também cantarei com entendimento. Se fosse língua dos anjos, os demônios entenderiam, porque os demônios são nada mais, nada menos do que anjos caídos. O que eu vejo em termos de línguas estranhas, a Bíblia fala que Paulo diz assim: quando eu oro em línguas, a minha mente fica sem fruto, ou seja, eu não entendo, o meu logos não consegue compreender o que eu falo. Mas o meu espírito ora de fato, ou seja, a verdadeira oração espiritual é quando eu oro em línguas. O povo aqui no Brasil é um povo que espera um arrepio para falar em língua. Irmão, eu falo: Senhor, eu estou orando sobre essa situação na língua que o Senhor me deu. Nós falamos no início sobre o novo nascimento. É o idioma do novo nascimento. Há quem não crê no batismo com o Espírito Santo, há quem não crê no falar em outras línguas, há quem fala assim, era um dom que Deus usava os apóstolos para falar em inglês. Tem nada a ver, nada. Porque quando Paulo fala assim, ele fala: eu me alegro por falar mais línguas que vocês. Então eu entendo que quando nós oramos em línguas, nem os demônios, nem os anjos, a nossa é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, compreende tudo quanto nós oramos. Então, quando eu oro em línguas, parece uma palavra pequena ou parece uma repetição, não, sei lá, algumas pessoas já tentaram até traduzir as línguas. Não existe. É algo inexistente para a nossa compreensão humana. Por isso é que é uma língua dada pelo Espírito Santo à sua igreja. Porque quando eu falo em línguas, a Bíblia fala que Paulo diz: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Eu me sinto edificado enquanto eu falo.
Porque o Espírito Santo está aqui dentro pulsando, é como fogo. Imagina você falar línguas de fogo para um demônio que está tentando brincar com o teu casamento só com as línguas de fogo. Para quem está aqui dentro desse podcast, é o desafio. Faça uma oração, uma hora por dia, 30 minutos. 30 minutos por dia orando em línguas. Se você não viver nada durante 30 dias, pode apagar esse podcast. Eu me comprometo. Porque quem se decide a viver o sobrenatural, o que falta na igreja, a igreja sabe muita coisa. Aqui na igreja do Brasil tem teologia pra tudo, teoria pra tudo, entende tudo de sobrenatural. Uma vez o irmão fala, não, nós já sabemos disso, o Brasil já viveu isso. Eu falei, o que que você tá vivendo? Quais são as suas experiências com o Senhor? Aí, irmão, então, eu falei, nem então. Paulo falou, o evangelho não se baseia apenas em palavras persuasivas, mas em poder. E a gente não está falando nada que não esteja na palavra do Senhor. O problema de muita gente que fala de libertação é que o cara nem sabe de Bíblia, coitado, só quer viver o sobrenatural. Eu digo assim, eu amo a palavra do Senhor mais do que tudo. Mais do que a mim mesmo. Porque se a palavra fala uma coisa e Deus é escravo das suas próprias palavras, a palavra do Senhor nunca volta para si vazia. Eu creio que é sobre essa palavra que eu preciso lançar as redes ao mar e pegar os peixes. E se Deus falar assim, largue essas redes e me siga, eu vou seguir. Entendeu? Aproveitando, fala aí, você tem uma mentoria para aqueles que querem viver o sobrenatural. Explica o que é essa mentoria e como a pessoa que está assistindo fala, eu quero fazer essa mentoria. Cara, já tá fechando a turma, mas... Que é por tempo? Eu fecho as turmas porque tenho a minha mentoria geral, que normalmente várias pessoas entram, coisa de até 200 pessoas junto comigo ao vivo. Não é gravado, não é algo gravado. Ou seja, a gente tem as reuniões todas marcadas para a gente estar juntos e é um tempo que eu falo não apenas experiências, eu libero ferramentas muito mais poderosas do que um podcast eu possa falar. Eu ouço as pessoas, né? Essa minha mentoria é um valor simbólico de R$100 para a pessoa poder participar. Tem um curso meu que eu entrego assim, praticamente de graça, que eu mantendo a chama acesa e o workshop junto, né? Um combo, que é R$47,90. Para qualquer pessoa se introduzir no conhecimento do mundo espiritual, eu digo assim que, como as pessoas estão muito teologizadas, é aí onde eu rompo alguns paradigmas, eu ensino muito sobre o sobrenatural. R$47, você entra no meu primeiro link da bio, entra lá no grupo de oração que eu tenho, tem mais de 400 pessoas que já foram tocadas com isso. E a gente tem também a nossa mentoria individual, que eu faço, maior parte das vezes são pastores, que às vezes tem uma certa repulsa, ou seja, vergonha de entrar numa live com todo mundo, e às vezes vai estar um filho dele espiritual, né? E ele fala assim, eu quero estar só eu e você, e eu quero te ouvir, eu quero saber o que que Deus colocou no teu coração para transmitir para minha vida. E são pessoas, essa mentoria, que eu só abro 10 vagas por mês. Então a gente tem apenas umas 4 vagas disponíveis agora. Talvez quando esse podcast tiver saído já não vai ter mais por mês. Agora, outubro, eu tô abrindo a segunda turma, que eu fico 15 dias cuidando, né? Ou seja, são 20 vagas todo mês, que eu fico 20 dias, 15 dias cuidando, assim, de 15 em 15 dias, de uma turma específica, porque são 10 pessoas, que eu tenho que ter três encontros por semana com essas 10 pessoas, sabe? Então é algo muito forte, é algo que o Senhor tem me direcionado a fazer. Eu entendo que o Senhor tem um direcionamento sobre esse lugar. É uma mentoria que eu digo assim, o Senhor não tem nada para te agregar, mas o Senhor tem algo para agregar. E por que que você cobra, Senhor? Por que que você não faz de graça? Porque de graça ninguém comprou, eu já fiz. Sabe, eu lancei um curso 100% de graça e ninguém quis. Eu sinto que é o sistema das pessoas que tá assim, ó. Se o cara cobra de graça é porque não tem qualidade nenhuma. Não tem valor. Sabe? Então é um pouquinho sobre isso, é sobre esse lugar que a gente tem encaminhado. E eu gosto de falar no canal também que o conhecimento, a Bíblia diz em Provérbios, compre o conhecimento. O conhecimento você compra, né? A cura, a libertação é de graça, mas o conhecimento se paga. E eu queria que você, músico internacional, você falar o seu arroba do Instagram, do canal no YouTube,
e depois fizesse a oração aí por libertação. Muita gente que acompanha nosso canal precisa de libertação. Eu queria que você orasse e você fala o seu arroba, mas nós vamos deixar no segundo link aqui na descrição o Instagram do Uziel. Meu Instagram é Uziel Abner, né? O Abner, underline o Abner. O YouTube é Uziel Abner. Todo lugar que você quiser pesquisar Uziel Abner, você vai encontrar, assim. Desde livros a cursos, tudo assim. Se você for pesquisar, você vai acabar encontrando. Meu irmão, gratidão por ter feito esse convite pra gente. É sempre uma honra fazer parte desse lugar. A gente vê várias coisas e nem sempre a gente tem a oportunidade num culto de abrir 1 hora, 2 horas, que seja para conversar. Eu acho que a gente precisa diminuir os tempos de culto e voltar para a mesa. Que é nesse lugar, dentro das casas, que o Senhor fazia os milagres. Das maiores experiências em Cristo que eu pude viver na minha vida foi dentro de casa. Sabe? Então eu tive a honra agora de ter esse tempo de mesa com você. Foi uma honra estar aqui. Gratidão que o Senhor sopre esse podcast para realmente corações que de fato sejam voltados àquilo que Cristo quer fazer. Sabe, além daquilo que o Zé acha, além daquilo que é o meu achismo, que as pessoas que forem tocadas com esse podcast possam encontrar refúgio em Cristo, sabe? Então é sobre isso. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito mais do que pedir. Nós queremos ser gratos por tudo quanto o Senhor já fez sobre cada vida que assistiu o podcast até aqui. Meu Pai, nós queremos declarar, Senhor, no mundo espiritual, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós declaramos sobre aquele irmão, aquela irmã que está passando por problemas no casamento. Meu Pai, nós queremos declarar sobre aquela pessoa que tem um problema de câncer, que está assistindo esse podcast no hospital. Meu Pai, nós queremos declarar sobre esse paralítico que está sobre essa cadeira de rodas. Meu Pai, nós declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Pai, a tua palavra diz, portanto, todos nós com os rostos descobertos refletimos a glória de Deus. Meu Pai, que o reflexo da tua glória possa habitar agora sobre essa cama do hospital, sobre essa casa, sobre essa família. Meu Pai, eu declaro que o poderoso nome de Jesus entre em evidência agora. Meu Pai, eu declaro a todos os espíritos, Senhor. Meu Pai, se alguém precisa de libertação agora, se alguém que já recebeu palavras malditas, palavras de maldição, meu Pai, nós quebramos agora no poderoso nome de Jesus, porque nós queremos que no nome de Jesus até o inferno se dobra, no nome de Jesus até os demônios se curvam. É no nome de Jesus que nós queremos declarar saúde, é no nome de Jesus que nós queremos declarar libertação, é no nome de Jesus que nós queremos declarar cura. Meu Pai, nós queremos declarar agora em nome de Jesus que os demônios não prevalecerão. Há um novo tempo, Espírito Santo, um novo tempo em que nós nos curvaremos não diante de um sistema religioso, mas nos prostraremos diante daquele que venceu a morte, aquele que falou tetelestai, está consumado todo jugo, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Ele foi pisado pelas nossas transgressões e o fardo que era pesado se torna leve. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Espírito Santo. Meu Pai, que esse tempo que esse tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, meu Pai, sejam evidenciados sobre a nossa igreja, Senhor. Meu Pai, que a nossa igreja não seja baseada apenas em 4 paredes. Meu Pai, que nós sejamos filhos teus, que nós tenhamos a verdadeira compreensão de quem Cristo é em nós. E nós sabemos que Cristo é paz, nós sabemos que o Cristo é libertação, nós sabemos que Cristo é cura, nós sabemos que Jeová Jireh ainda provê, nós sabemos que o Jeová Rafa ainda pode curar. Meu Pai, nós não colocaremos Cristo sobre os nossos próprios anseios, porque nós sabemos aquilo que é o querer do Senhor sobre nós, Senhor. E tu és aquele que diz, preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, e Ele está ungindo a nossa cabeça com óleo. Receba essa unção agora. Ele está ungindo a tua cabeça com óleo agora. Receba agora em nome de Jesus.
Ele está ungindo a tua cabeça com óleo, o teu cálice vai transbordar. Você vai transbordar sobre essa unção, sobre essa cidade que você vive. Você vai transbordar agora nessa cama do hospital. Levanta agora nessa cadeira de roda. Levanta corabaca saramande bolobo charabadaia. Porque o Senhor, Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha. Firmou os nossos passos. E Ele colocou um novo cântico na nossa boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Meu Pai, nós cremos porque nós elevamos os nossos olhos aos montes. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, nós te agradecemos, porque todas as palavras que saem da tua boca não voltam para si vazias. Meu Pai, eu sou apenas um instrumento em tuas mãos e nós já declaramos que tomamos posse de cada palavra, Senhor. Meu Pai, nós declaramos em tuas mãos, Senhor, que sejam entregues todos os nossos anseios. Mas nós pedimos apenas que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seja feita sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebe, escreve aí. Eu recebo em nome de Jesus. Eu quero só falar assim para os irmãos e para o irmão. Lá em Angola tem muita gente que acompanha nosso podcast. Amém. Ele sempre em contato aqui. Glória a Deus. Antes de vir seu pai, né, que é de lá, né, mas já entrava Angola, Moçambique, eu acho que por causa da língua portuguesa, né? Sim. E aí muita gente assistindo, muita gente sendo abençoado lá em Angola. Também em Portugal, tem muita gente em Portugal. Então, Amém. eu sinto que vai tocar muitas vidas. Glória a Deus. Qual última palavra para você falar assim, ó, que é o mais importante para a igreja do Brasil? Coloque Cristo acima de tudo, acima da tua família, acima dos teus sonhos. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Não busque Cristo apenas pelas coisas que Ele pode te dar. Busque a Cristo porque Ele já te deu. Ele deu o seu sangue. Ele entregou o seu corpo numa cruz e disse, está consumado. Então, além de tudo, entenda que Cristo, Ele ama você. Mais do que as coisas, busque a Cristo. Eu sei que Cristo se revelará de verdade. Então, quando lá atrás eu nunca orei para ser usado em libertação, nunca orei para viver isso que eu tenho vivido hoje, mas o Senhor, Ele colocou um desejo no meu coração que até hoje nunca acaba. Busque a minha face. Sabe, quanto mais a gente busca, mais o Senhor derrama. E é sobre essa palavra que a gente... A chave é essa. Essa é a chave. Em primeiro lugar, Cristo, e as demais coisas. Então aí, segura aí a chave aí, essa é a chave. Quero falar, você foi abençoado por esse programa, então você pode nos ajudar na divulgação. Tudo aqui nós fazemos é orgânico, né? Mas aí, se você ajudar, acelera as coisas. Compartilhe no grupo do WhatsApp, grupo da família, Facebook, nos grupos do Facebook, no direct do Instagram. Nós estamos com alvo, estamos chegando a 50 mil, mas nosso alvo é chegar a 100 mil inscritos. Por quê? É mais vida sendo tocada, Amém. mais vida sendo despertada. Tem muito testemunho de cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, graças a Deus. Para a glória de Deus, Deus está fazendo grandes Glória coisas. a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E agora, com um cantor internacional, nós vamos chegar. Seja Então, feita a vontade do Senhor. amém. Então, fique com Deus. Se Deus quiser, até o próximo programa. Fique com Deus. Tchau, tchau.